Hoje a gente tem aqui, pessoal, alguns membros do nosso time do Nubank que são especialistas numa coisa que deve estar na cabeça de todo mundo que lida com dados agora, especialmente agora que a lei entrou em vigor, que é LGPD. E, enfim, como Data Scientist, não tem como ficar alheio a esse assunto. Dados são nosso pão de cada dia. E o uso ético e adequado desses dados é agora regulado por uma lei específica no Brasil que, né, levou anos aí na sua construção e agora entra em vigor, e a gente tem que entender como que isso afeta as nossas profissões agora, né? Como que isso afeta o jeito que o data scientist vai trabalhar com dados e como é possível trabalhar com os dados dentro dos limites dessa lei e dentro do que essa lei exige, dos cuidados que essa lei exige que a gente tem. Então, eu vou pedir, para começo de conversa, para vocês se apresentarem, contarem como vocês chegaram no Nubank, o que vocês estão fazendo nesse momento e que papel vocês tiveram aí na jornada do Nubank a ficar compliant com a LGPD o mais rápido possível aí para quando a lei entra em vigor. Vamos começar em ordem alfabética para ajudar. Breno, você pode começar. Você está mudo, Breno, desculpa. Foi mal. Bom, pessoal, boa noite. Enfim, meu nome é Breno, eu sou engenheiro de software aqui no Nubank. Eu estou no Nubank vai fazer 1 ano e meio, então, assim que eu entrei no Nubank, basicamente eu já entrei no time que hoje é o time de Data Protection, e desde o comecinho lá foi quando a gente começou a entender a lei, né, que ainda ia ter um tempo para entrar em vigor. E então eu participei desde o comecinho, desde a gente entender a lei e como que isso iria impactar tanto o time de engenharia quanto o time de data scientists e o resto do Nubank. Eu participei desde o comecinho lá dos primeiros whiteboards, da gente começar a pensar e desenhar a solução. E desde agora, depois que a lei agora entrou em vigor finalmente, deve ter 1 mês e meio, mais ou menos, 2, acho que nem isso, 2 meses, 1 mês e meio. E a gente está nessa de continuar esse trabalho, de evoluir a nossa plataforma de proteção de dados e privacidade para cada vez mais estar evoluindo nesse assunto, que é algo novo, mas acho que é muito importante, acho que veio para ficar e para melhorar, acho que como a gente trata essas coisas aqui dentro do Brasil, né? Valeu, Breno. Vamos seguir com o Lucas, então, fazer uma apresentaçãozinha e contar um pouquinho do seu envolvimento com isso. Legal, valeu, Rafa. Boa noite aí, pessoal. Bem, o meu nome é Lucas, eu estou no Nubank também há um pouco mais de 1 ano e meio. Eu vim para o Nubank para trabalhar especificamente com a LGPD, né? Foi a LGPD que acabou me trazendo aí para o Nubank. E, bem, quando eu vim para cá, a missão era, de fato, a gente começar a iniciar o programa de privacidade e proteção de dados na empresa, né? Já tinha algumas iniciativas, tinha algumas pessoas trabalhando, mas a gente precisava, de fato, ganhar robustez, ganhar mais tração com o programa. Eu entrei um pouquinho antes do Breno, né? Então foi uma fase mais inicial ali da gente conseguir definir, né, o que precisava ser feito, como que a gente tocaria o programa, e, enfim, eu permaneci no time de Data Protection durante um longo tempo, né? Eu estava no time de Compliance. Hoje eu trabalho com o time de riscos cibernéticos, né? Continuo tendo interação com o assunto de proteção de dados. Acho que essa parte de segurança da informação é muito importante, né, para LGPD, para proteção de dados, etc. e tal. Mas, enfim, também acompanhei todo o processo, né, para a gente poder implementar a LGPD no Nubank. Valeu, Lucas. Bom, Mariana, sua vez de contar para a gente um pouquinho da sua trajetória no Nubank e como a sua relação com o LGPD. Bom, eu acho que a gente tem tudo mais ou menos o mesmo tempo de Nubank, tenho também 1 ano e meio. Eu sou advogada, entrei também para trabalhar com adequação do Nubank, a LGPD, então sempre fiquei muito próxima do time de engenharia
e do Lucas, então a gente montou mesmo um time multidisciplinar, né? Então isso foi muito legal, a gente conseguiu uma estrutura que funcionou muito bem, então sempre estive muito próxima deles para a gente conversar muito sobre as exigências da lei e como traduzir isso para o que a gente precisava refletir na engenharia. Então, foi um trabalho bem suado no começo, né? E deu tudo certo, a gente conseguiu chegar onde a gente queria, e agora o trabalho continua super intenso, super suado, só que mudou um pouco o escopo. Agora a gente lida com a lei em vigor, então a gente deixou o Nubank preparado como a gente queria, e agora a gente lida com a lei em vigor e tratando muito também de conscientização, de educação, levar conhecimento da lei. Então, isso é muito legal. E agora também eu estou como DPO no Nubank, que é um cargo que a lei criou. A lei chama de encarregado, que é a pessoa responsável por verificar a compliance, levar também conhecimento, fazer uma ponte com a autoridade de proteção de dados, que agora está ganhando corpo. Então, agora estou com esse chapéu aí, para ajudar mais um pouquinho no Nubank. Bacana. Obrigado, Mariana, Breno, Lucas. Vocês têm preparado uma apresentação para fazer, introdutória sobre o assunto, né? Então, eu vou pedir para vocês fazerem a apresentação e aí a gente volta para o painel logo após a gente terminar esse assunto mais introdutório. Legal, Rafa. Vocês estão vendo minha tela aí já? Perguntas comuns da quarentena, né? Sim. Pois é. Então, pessoal, eu vou passar por alguns slides aqui. A ideia é só para a gente poder esquentar os tambores, né? Enquanto o pessoal vai elaborando aí também as questões, os temas para a gente trazer para a discussão. Vou passar por alguns slides aqui. A Mari também vai tocar algum deles. Enfim, é mais para a gente poder pincelar alguns pontos que são importantes a respeito da LGPD, né? Legal. Bem, primeiro ponto que eu acho que é válido da gente pensar, né, é o que é o dado pessoal, no final das contas, né? O que a gente está falando de dado pessoal? No início, né, quando veio a LGPD, né, todas aquelas discussões que foram surgindo, era muito comum o pessoal falar, não, poxa, mas eu não trato CPF, então não tem problema, né? Não tem o telefone da pessoa, o e-mail, enfim. O que é o dado pessoal, né? É somente aquele dado que é, sei lá, o CPF da pessoa, o RG, um telefone, um e-mail, ou será que pode ir além, né? Eu acho que é importante a gente sempre ter em mente que o dado pessoal vai ser qualquer dado que possa estar associado a uma pessoa, né? Enfim, eu acho que muitos de vocês aqui com a gente trabalham com dados, então talvez isso seja bem batido para vocês, né? Mas acho que vale a pena lembrar que a partir do momento que eu consigo saber que aquela informação é daquela pessoa, né? Aquela informação é referente ao Rafael ou ao Breno, então é um dado pessoal, né? E dando um exemplo do Nubank, mas eu acho que é um exemplo que todo banco vai ter, né? Eu acho que é relevante, é a informação para onde as pessoas viajam, né? Se você está viajando para um outro país, você precisa chegar ali e falar, opa, eu quero que você libere meu cartão, sei lá, na Argentina, porque eu estou viajando para a Argentina daqui nesse período, né? Então, no final das contas, o banco vai saber o teu hábito de viagem internacional. Isso é um dado pessoal, né? Então, isso também está dentro do escopo da LGPD, está dentro do escopo da lei. E dentre vários outros que vão se enquadrar nisso também, né? Então, acho que é importante, eu acho que o bottom line aqui para a gente considerar uma vez que eu sei de quem é aquela informação, né? O dado é identificado ou identificável, né? Que esse identificável é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais tricky, mas uma vez que o dado é identificado ou identificável, é um dado pessoal, né? E aí a gente tem uma série de exemplos, a gente trouxe alguns aqui, né? Primeiro é de quais tipos de pessoas que a gente está falando, né? A lei fala sobre os titulares de dados. No Nubank, né, tem bastante clientes e tudo mais, então, obviamente, é um tipo de titular de dados super relevante, né? Se a gente for olhar para grandes plataformas, né, os clientes são os principais, mas a gente pode ter também nesse universo os próprios funcionários da empresa, né? Então, o dado que a sua empresa tem sobre você, né, também está dentro do escopo da LGPD. O dado que você tem, eventualmente, de candidatos, pessoas que se aplicaram a vagas de trabalho, né, e você tem essas informações ali em alguma plataforma, a avaliação foi feita daquela pessoa, o currículo dela, que eventualmente o currículo tem uma foto, tem o endereço da pessoa, por aí vai, tudo isso também é um dado pessoal, né?
Enfim, eu acho que tem um outro ponto aqui também que é bacana, que é a questão dos dados sensíveis, né? Eu acho que isso é bem interessante, eu acho que isso também tem um contexto muito importante para quando a gente fala de machine learning, né? Porque a lei traz ali uma camada de dados que ela é mais sensível, porque ela está mais relacionada à intimidade, a intimidade, né? Acho que essa que é a palavra da pessoa, e também pode gerar, né, algum tipo de discriminação. A gente tem dados ali como, por exemplo, na convicção religiosa, opinião política, enfim, estou pegando a colinha aqui do que está no slide, orientação sexual, por aí vai, né? Dado genético, dado biométrico. Eu até costumo falar uma brincadeirinha que o programa do Ratinho provavelmente vai ter que parar com o teste do DNA, né? Porque é um dado genético, né? Então é um dado sensível. Enfim, a lei traz aí para a gente uma série de requisitos para a gente poder tratar esses dados sensíveis, né? O que é algo que a gente tem que observar com bastante cuidado. E um outro ponto aqui também legal são as fotos, né? É muito comum para plataformas digitais se basearem em fotos para questões de autenticação e tudo mais. Foto também é um dado pessoal e eventualmente pode até ser um dado sensível também, né? Porque não, se a foto descrever alguma daquelas informações ali que são consideradas como dados sensíveis, a foto é um grande candidato aí a um potencial dado sensível, né? Esse gráfico aqui, pessoal, eu acho, quer dizer, esse mapinha, né? Eu acho ele super relevante de mostrar. Esse daqui é de 2020, inclusive, né? Ele vem lá da UNCTAD, que é das Nações Unidas. Ele mostra como é que é o panorama mundial, né, de proteção de dados. Para a gente aqui no Brasil, esse assunto ganhou muita força em 2018, né? Eu acho que não só por conta da LGPD, mas também porque a GDPR estava entrando em vigor lá na Europa, então as empresas daqui que tinham alguma relação com a União Europeia acabaram sofrendo um pouco esse efeito viral, né? Tipo, se você tinha um cliente na União Europeia, algum fornecedor, o cara falava para você, olha, só vou fechar esse contrato se você falar que você está compliant com a GDPR. Opa, mas espera aí, o que é isso, né? Apesar de que no Brasil a gente já teve um marco civil antes e por aí vai, eu acho que foi em 2018 que começou a ganhar mais tração, mas quando você olha para esse gráfico, você vê que existem já 64% dos países no mundo tem algum tipo de regulamentação de privacidade em vigor, né? E mais aí 8% que está em processo de desenvolvimento dessa regulamentação. Então, por mais que no Brasil ganhou força agora, quando a gente olha para um outro espectro, isso já vem, é algo que vem há bastante tempo, né? Então é um movimento global aí, e eu acho que é muito legal que o Brasil esteja também, enfim, com a LGPD entrando em vigor, a gente esteja dando esse passo também, né? Tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para todo mundo aprender. Tem 6 pontos aqui, a ideia não é a gente aprofundar muito nessa apresentação, né? É mais a gente poder discutir um pouquinho, e como eu disse, né, aquecer os tambores e falar de alguns pontos relevantes. Eu trouxe 6 itens aqui que eu acho que vale a pena a gente falar brevemente, eu vou só pincelar por alto, a Mari vai entrar um pouquinho mais em detalhe na sequência, né, Mari? A gente escolheu alguns aqui para detalhar um pouquinho mais. Acho que é válido lembrar, primeiro item aqui, que a lei traz a ideia do controlador e do operador, né? O controlador é aquela empresa ali que ela vai ser responsável primária pelo dado, aquela empresa que toma decisão sobre o dado, né? Então, enquanto o operador é algum terceiro que vai estar envolvido ali no processamento de dados. Eu posso dar um exemplo bem trivial aqui. Se você utiliza alguma plataforma para fazer atendimento aos seus clientes, né, alguma plataforma de terceiro, essa plataforma está processando os dados ali, ou está armazenando os dados de alguma forma, opa, esse camarada é um operador, né? Por que isso é importante de lembrar? Né? Porque qualquer coisa que acontecer no lado do operador, ele vai ser responsável, sem dúvida, mas o controlador também, né? Então, se eu, Nubank, utilizo a plataforma X, né, e existe algum problema com essa plataforma X, ela violou alguma questão de privacidade ali, o Nubank vai responder em conjunto, né? Então, acho que isso é muito importante. Isso traz uma preocupação para as empresas sempre terem cuidado, né, com os seus parceiros, como eles estão tratando assuntos de privacidade, né? Segundo item, que são os princípios que a LGPD traz, né? A Mari vai falar um pouquinho mais de detalhe na sequência, não vou dar spoiler. O terceiro aqui é a questão dos titulares de dados, né? Eu acho que um outro ponto importante aqui também, quando a gente fala dos titulares de dados, a gente está falando de qualquer tipo de titular de dados, seja cliente, seja prospecto, seja funcionário, seja candidato, né? E também eles possuem direitos sobre os dados, né? Então, é importante a gente observar o direito. Agora, uma vez que a lei está em vigor também, eu acho que a operacionalização desses direitos é uma das grandes coisas que vai ficar aí para as empresas, né? O pessoal pode ligar pedindo, opa, eu quero saber quais dados você tem sobre mim, eu quero que você me mande um relatório desses dados, ou eu não tenho mais relacionamento com você, eu quero que você delete os meus dados, né? Mas, opa, peraí, eventualmente eu tenho alguma obrigação legal de manter os seus dados, eu não posso deletar todos, eu só posso deletar esses, e aí como que eu sei qual é qual?
né? Como que eu monto um modelo de operação que vai poder ser escalável caso eu receba 100 pedidos em um único dia, né? Então, essa operacionalização dos direitos é muito importante. Existe também a questão das bases legais, né, que são as hipóteses que a lei traz para tratamento de dados pessoais. Salvo engano, acho que também está nos próximos slides aqui, né, Mari? Você vai cobrir também. A questão das sanções, né? Eu não acho legal a gente pensar em compliance, pensar em proteção de dados, né? Eu, como uma pessoa, pelo menos, que gosta muito do assunto, eu não acho legal a gente pensar no assunto através de sanções. Vamos fazer porque senão a gente recebe multa. Eu acho que existe um valor aqui por trás, um valor para o negócio, um valor para os clientes, para as pessoas que têm seus dados sendo tratados. Eu acho que a gente tem que olhar muito mais por esse espectro do que pelo espectro da sanção, do impacto de imagem, que, claro, é super relevante, né, mas eu acho que a gente tem que enxergar o lado positivo da coisa também. Eu acho que existem vários outros motivos para a gente se preocupar com a LGPD. Mas, enfim, as sanções existem, elas estão aí. Você pode ter uma multa milionária, né, no caso de uma infração. Claro que a multa vai ser de acordo ali com a gravidade da infração. E mudanças, né, pessoal? Vai ter uma série de mudanças para o negócio, sobre a forma como a gente trata dados, sobre a forma como a gente retém, por quanto tempo que a gente retém dados. A gente precisa fazer algum tipo de conscientização, né, para as pessoas sobre esses dados, as técnicas de segurança que a gente aplica para esses dados. Poxa, será que vou continuar mandando, né, para aqueles que fazem, né? Vou continuar mandando algum dado pessoal aqui por e-mail? Né? Teve uma empresa no Reino Unido que recebeu uma sanção pela GDPR, porque por acidente mandou a folha de pagamento da própria empresa, mandou de folha de pagamento por e-mail para a pessoa errada, né? E denunciaram, eles receberam uma multa de alguns milhares ali de euros, né? E a multa foi publicada, né? Então, eu acho que tem muita questão também para as empresas repensarem várias práticas, né? Enfim, acho que é só para estimular aqui um pouco o pensamento, a gente começar a esquentar, né? E aí tem a parte aqui dos princípios, Mari, se você puder falar um pouquinho. Bom, obrigada, Lucas. A LGPD, uma coisa muito legal que veio já logo no começo da lei é essa gama de princípios. É uma legislação principiológica. Então, o que quer dizer isso? Ela traz uma série de princípios e o descumprimento desses princípios também leva à responsabilização das empresas. Então, não é um princípio só para você tentar observar como algo abstrato. Não, é algo que é realmente levado a sério e que pode influenciar em alguma penalidade e que vai influenciar em como os dados devem ser tratados de verdade. Então, não vou entrar em muito detalhe aqui, mas eu vou dar uma explicação um pouco mais abrangente para deixar um pouquinho mais claro para vocês o que quer dizer esses princípios da lei. A gente costuma tratar como bloquinhos de 3, porque esses 3 princípios juntos, esses bloquinhos de 3, eles fazem mais sentido. Então, esse primeiro bloco, finalidade, adequação e necessidade. Isso quer dizer que para qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, e a lei ela define tratamento como qualquer tipo de uso, então, desde compartilhar, armazenar, qualquer tipo de uso é definido como tratamento. Então, para qualquer tipo de tratamento, você tem que observar, você tem que ter uma finalidade, que é um propósito legítimo para usar esse dado. Ele tem que ser adequado, que é a compatibilidade da finalidade com o que você vai falar para o titular do dado, pessoa física de quem você está tratando o dado. E tem que ser dados necessários. Então, é um princípio que a gente fala bastante sobre minimização de coleta também. Então, se você precisa do CPF da pessoa para cumprir determinada obrigação regulatória, não faz sentido, não está de acordo com a lei, você pedir para ela preencher um questionário informando o nome do pai e da mãe se você precisa só do CPF. Então, é algo muito relevante, é você pensar muito na necessidade. Então, esses 3 princípios fazem uma primeira trinca que é um dos blocos mais importantes, mas não tem hierarquia também entre os princípios. Sobre o livre acesso, está muito relacionado também ao direito do titular de ter informações e acesso a dados, mas resguardados também os direitos da empresa, né, que o Lucas também comentou. Qualidade diz respeito à qualidade dos dados que a gente tem, então os dados precisam os dados têm que estar corretos, claros, atualizados, e transparência, que também é algo super relevante, que é a empresa ser transparente com o titular dos dados. Então, isso começa numa política de privacidade que leva as primeiras informações para o titular,
em uso posterior de dados também precisa ter aquele detalhamento, então tem esse dever de transparência da empresa agora, previsto como um dos princípios legais da empresa perante o titular. E os últimos 3 princípios também, segurança e prevenção, então isso é algo super importante também de estar positivado hoje na legislação. Então, as empresas têm que não só garantir a segurança, mas medidas preventivas. Não discriminação é um outro princípio que diz respeito à impossibilidade de realizar tratamentos discriminatórios com os dados. Então, discriminatório, ilícito ou abusivo. E, por fim, a questão de responsabilização. O que for feito com os dados vai ser responsabilidade da empresa que fizer aquele determinado tratamento. Então, isso tudo está na lei, está positivado e serve muito para guiar de uma forma geral a utilização dos dados hoje pelas empresas. Próximo. E para ficar um pouco mais claro também, para fechar a questão de como pode ser feito esse uso de dados, a LGPD traz uma série de bases legais. E o que é isso? A empresa diz o seguinte, que a lei diz o seguinte, que para fazer determinado uso dos dados, você precisa ter uma base legal. Então, o uso só é permitido se tiver enquadrado em uma das bases legais listadas na legislação. Então, o Lucas explicou a diferença, né, da definição de dado pessoal e dado pessoal sensível, e a lei ela traz em artigos separados, em seções separadas, as bases que são aplicáveis aos dados pessoais e o que é aplicável a dados pessoais sensíveis. Então, por exemplo, para usar proteção ao crédito, a lei não permite o uso de dado sensível. Para usar para legítimo interesse é uma base legal um pouco mais ampla, que é um balanceamento entre o direito, o interesse da empresa de fazer aquele determinado uso e a expectativa do titular de ter o dado utilizado para aquela finalidade. Então, faz-se uma ponderação, um balanceamento, e legitima o uso com base nesse legítimo interesse. Então, usar os dados pessoais, ok, um dado pessoal sensível não está previsto na legislação, então não seria possível usar com base nessa base mesmo do legítimo interesse. Então, tem essa série de bases, né, o consentimento, obrigação legal regulatória, estudo por órgão de pesquisa, tem específico para a administração pública, que é a execução de políticas públicas, também esses todos se aplicam a dados pessoais e dados pessoais sensíveis, exercício regular de direitos, o que significa você manter dados para se proteger para uma eventual ação judicial, então, para a defesa da própria empresa. Então, a empresa tem o direito de manter dados, se ela entender que a pessoa pode entrar com uma ação contra ela pode ter os dados para usar para a defesa dela. Proteção da vida e tutela da saúde também são usos permitidos de dados pessoais, tanto pessoais quanto pessoais sensíveis, e prevenção à fraude é uma base legal bem interessante, porque a lei traz de uma forma mais afunilada. Então, a LGPD diz o seguinte, que essa base de prevenção à fraude é uma prevenção à fraude e segurança do titular em processo de identificação e autenticação em sistemas eletrônicos. Então, para essa finalidade, é permitido o uso de dado pessoal sensível. Então, é tudo desenhado, é tudo costurado para que o uso seja realmente pensando muito na proteção do titular, mas que a empresa consiga, de fato, prestar os serviços que ela precise, garantindo sempre a transparência para o titular e com foco também nas bases legais, que são um pouco mais abertas e com potencial discriminatório, também não tem a permissão do uso do dado pessoal sensível. Então, eu queria trazer isso para vocês de uma forma assim, um pouco mais rápida, mas uma visão geral, porque usando esses conceitos de bases legais, alinhado com os princípios, que
que dá uma ideia boa, assim, do que é permitido ou não fazer e de cuidados que são necessários para lidar com dados pessoais. Então, no Nubank a gente conversa bastante, eu converso muito com todos os times, então as pessoas me perguntam bastante se pode usar dado para determinada finalidade, se em algum contrato, como que funciona, como que a gente pode fazer, como que a gente se protege, o que consta no contrato. Então, é muito bom também ter essa conscientização para gerar essas perguntas e a gente ter isso sempre. É bom levar a conscientização para as pessoas trazerem a pergunta. Quer dizer que as pessoas estão entendendo cada vez mais e limitadas mesmo a essa primeira régua mesmo, né? Então, uma coisa que a gente tem conversado é isso. A legislação veio para colocar esse padrão como uma primeira barreira para o uso de dados. E aí depois a gente vai conversar um pouco mais, mas isso serve um pouco para mostrar, assim, do lado jurídico, o que a gente consegue já de cara entender como lícito ou ilícito. E depois, dentro do universo de machine learning, tem outras possibilidades a partir da ilicitude, aí o pessoal já consegue falar bastante sobre dados pessoais. Mas acho que é isso. Vamos passar para o próximo e responder perguntas. Legal, Mari, valeu. Eu acho que um ponto que é relevante, né, da gente pensar legal, cara, então LGPD é a única regra, né? Se a gente está fazendo LGPD, está tudo bem, está tudo tranquilo? Eu particularmente acho que não, né? Eu acho que a LGPD ela traz muita coisa muito importante, a Mari falou bem aí sobre diversos pontos, né? A questão do princípio de não discriminação, as condições especiais para a gente poder tratar dado sensível, né? Dentro dos direitos que as pessoas têm sobre os dados, elas têm o direito de saber quais são as informações que a empresa está utilizando, quais são os critérios que está utilizando para fazer decisão automatizada, né, que é o que a lei traz, mas enfim, acho que é muito do que a gente vai ter dentro dos nossos modelos, etc. Mas eu acho que isso não é muito suficiente, né? Eu acho que existe uma discussão muito além, né, de tudo isso. Quando a gente fala sobre machine learning, tem assuntos de ética, etc. Enfim, eu acho que só para a gente fechar essa primeira parte, né, eu queria trazer também essa sugestão desse documento, não sei se é de conhecimento de todos, né, mas eu acho que para quem trabalha aí com machine learning, acho que tem que ser quase que se for pensar em assuntos de privacidade, de ética, LGPD, etc., acho que tem que ser quase um livro ali da cabeceira, né? Esse documento sobre Ethics Guidelines for Trustworthy AI, né, que é um documento para quais são os princípios éticos mínimos ali para você adotar. É um documento super bacana, é fácil de ler, simples, e ele traz ali alguns pontos que são considerados como primordiais para você garantir, né, uma inteligência artificial que seja forte em termos de ética, né? Eu acho que vale bastante a pena de dar uma olhada. LGPD é absurdamente importante, eu acho que é um grande divisor de águas para a gente no Brasil, mas eu gostaria que todo mundo pensasse em, opa, legal, não vamos ficar somente na LGPD, tem mais coisa ainda que a gente precisa fazer. Né? Estar em compliance com a LGPD não é o suficiente, eu acho que existe muita coisa além ainda. Né? Beleza. Pessoal, essa partezinha da apresentação termina aqui. Aí, Rafa, não sei se a gente tem aí já perguntas para discutir. Vamos lá. Para meu compartilhamento, inclusive, tá? Beleza. Obrigado, pessoal. Foi uma introdução bastante bacana para a gente começar o assunto. Uma coisa que me saltou aos olhos do que você estava falando, Mariana, é a questão da finalidade da coleta dos dados. Porque, falando como eu sou um pouquinho velho como cientista de dados, eu trabalho desde o comecinho desse boom, desse nome, né? Talvez nem existisse o nome ainda quando eu comecei a trabalhar, que é muito comum na nossa experiência aquela fishing expedition, né? Tipo, eu tenho um problema, eu tenho dados que foram coletados por de diversas formas, para diversos fins, e aí eu vou naquela fishing expedition, deixa eu ver qual dado vai resolver o meu problema. Então, como que essa atividade meio que, né, de eu
ter aqueles dados que foram coletados para certos fins e agora eu estou tentando usar eles para outros. Por exemplo, só para dar um exemplo concreto, tá? Eu tive dados cadastrais que foram coletados para fins de contrato, por exemplo, e agora eu estou indo lá e falo assim, poxa, eu preciso estimar a renda do meu usuário, e eu não coletei esse dado, mas eu vou usar esses dados cadastrais para tentar fazer um modelo. Como que fica isso? Eu preciso contactar o usuário de novo e pedir um novo opt-in para esse novo uso, ou eu preciso eu preciso fazer um adendo aos contratos que eu tenho com esses usuários. Como que fica esse uso? Né? Aquele dado que já foi coletado no passado e agora eu quero dar outro uso para ele. Tá, então, quando faz a coleta dos dados, precisa ter a finalidade e uma base legal. Então, a empresa ela não precisa tornar pública qual é a base legal, mas ela precisa ter isso dentro de casa, bem mapeado. Então, você falou sobre o opt-in. Então, o opt-in ele é válido para o consentimento, principalmente. Então, não precisa de um novo consentimento se a sua base não for o consentimento. Então, para tratar dados, considerando qualquer outra base legal que não seja o consentimento, você não precisa do opt-in. Então, a questão de usar para outras finalidades, você não precisaria desse novo opt-in, mas você precisa garantir os direitos do titular e os princípios. E um dos princípios é a transparência. Então, se você tem ali na sua política de privacidade que você só vai usar o CPF para cadastro, mas você entende que ele também é útil para ver a renda e faz um assessment de qual seria a base legal e vê, puxa, acho que aqui a base legal seria o legítimo interesse, ou de repente tem uma obrigação regulatória. Para cumprir uma obrigação regulatória, eu preciso também usar esse CPF, mas isso não está na política de privacidade que eu faço. Você coloca isso na política de privacidade. Então, você não precisa pedir para o titular, mas você precisa dar transparência para ele. Você precisa informar para ele que você vai fazer esse novo uso, e esse novo uso precisa de uma base legal também. Então, precisa só desse trabalho de observar e procurar se tem a base legal aplicável. Então, se é uma obrigação regulatória, está na lei, está no regulamento, então isso você consegue encaixar ali, você consegue ver, você consegue deixar isso bem claro, e aí você comunica posteriormente para o titular. Você enxerga aquilo, vê quando vai ser aplicável, comunica para o titular. Ou então, se é legítimo interesse, tem aquele teste de balanceamento, que é algo super importante. Então, para algum uso que dependa de um interesse da empresa e uma expectativa do titular, você faz um assessment, faz um documento, conversa com as empresas, conversam com o jurídico, com o DPO, tem isso documentado, porque a autoridade de proteção de dados pode exigir também esse documento. Então, tem isso tudo documentadinho e dá transparência para o titular. E aí você fica tranquilo para seguir com esse uso. Mas por isso que é bom sempre ter esse diálogo, porque às vezes os times precisam realmente fazer esses novos usos, mas não sabem mesmo qual que é o próximo passo. Então, é muito bom abrir esse diálogo, porque o time já sabe com quem tem que falar e o que tem que fazer. Então, o que tem que fazer? Ok, a gente já sabe que tem que atualizar a política de privacidade. Então, já programa, atualiza a política de privacidade, avisamos o titular, ok, vamos seguir com esse outro uso, garantindo os direitos de forma compatível com os princípios. Então, isso é ok de fazer, mas precisa ter sempre essa conversa, esse diálogo aberto. Acho que tem Por favor, Lucas, pode complementar. Opa, valeu, Rafa. Eu acho que tem um ponto que é interessante também, talvez até o Breno possa falar um pouquinho mais, que eu acho que ele foi peça-chave para a gente fazer isso, mas você pensar assim, tá, legal, eu acho que toda essa conversa é muito importante, né, e eventualmente a gente vai ter algumas situações sensíveis que precisam ser mais discutidas, né, talvez não seja tão preto no branco, né, conforme você vai entrando no detalhe dos dados, das informações e dos propósitos de uso e tal,
mas eu acho que tem um 80-20 aí, né? De repente, 80% dos casos são bem claros, assim, não, cara, isso aqui pode estar tranquilo, vida que segue, não tem problema, né? E como que a gente consegue escalar isso, né? Porque você parar para pensar numa empresa que tem, sei lá, 600 engenheiros de software, uns 50 cientistas de dados, etc. Imagina toda essa galera precisa de alguma coisa, vai lá, Mariana, posso? Mariana, isso daqui. Mariana, isso aqui. Mariana não trabalha mais, né, cara? Mariana vai ser central de atendimento ali. E aí, como que a gente pode fazer isso escalar, né? E aí, a gente se preocupou bastante nisso, né, cara, quando a gente estava montando o programa no Nubank e tal, e uma das coisas que a gente pensou, poxa, se a gente conseguir classificar esses dados assim que eles estão entrando no Nubank, né, eu acho que isso seja válido para qualquer empresa, né? Muitas empresas, quando estavam se adequando, começando ali os primeiros passos da LGPD, o pessoal foi fazer o registro ali das operações de tratamento de dados e tal, e muitas empresas fizeram isso em Excel, né? Tipo, eu tenho esse processo aqui que coleta esses dados com esse propósito, está armazenado em tal lugar, e por aí vai. Tem terceiro, fulano, que tem acesso ao dado, etc, né? Mas, poxa, como que eu consigo fazer isso daí virar ação de verdade, né? Virar instrução para as pessoas? E aí a gente foi muito na linha de tentar criar digamos assim, um baita inventário ali que a gente conseguiria já, no momento que os dados estão entrando, a gente saber quais são esses tipos de dados, né? Se existe alguma regulamentação que é aplicável para aquele dado, se eu preciso manter esse dado por determinado tempo, para que eu posso usar esse dado, etc. e tal. Né? Claro que assim, a gente tem muita coisa ainda para desenvolver, mas eu acho que essa ideia é bem interessante, né? Você pensar como você pode escalonar isso e trazer isso para pelo menos assim, aquilo que o ponto é claro, sabe? Não requer muita análise, como que a gente pode acelerar o uso dessas informações para as pessoas, eu acho que isso é bem interessante, né? Eu acho que, só complementando bem rápido, acho que uma dica para, enfim, apesar da LGPD já estar em vigor, talvez eventualmente alguma empresa ainda está tentando se adequar ou ainda está nesse processo. Eu acho que uma dica bem importante, que acho que ajudou muito a gente no começo e pode ser válido para alguém, é que você tenha um inventário de dados e um catálogo de dados de todo o seu ambiente muito bem definido e muito bem claro. Então, dar um exemplo bem rápido no Nubank, falando da parte de engenharia, o Nubank é dividido, a gente tem centenas de squads dentro do Nubank, cada um ali está preocupado né, em resolver o seu problema de negócio ali específico. A gente tem centenas de serviços em produção sendo criados e feito o deploy a todo instante. Eu acho que a peça fundamental para que a gente consiga escalar isso é você ter esse inventário de dados e saber onde os seus dados estão de uma forma automática. Então, que o que você tem agora não é a foto do que de 6 meses atrás. Essa foto ela tem que estar sempre o mais próximo possível com o que de fato existe no seu ambiente transacional e no seu ambiente de dados. Então, acho que a dica fundamental é a principal, a base de tudo que vai ser construído depois em cima disso, seja para direitos do titular de acesso, de deleção, enfim, qualquer outro dos direitos, eu acho que é você ter essa base de inventário e esse catálogo sólido, de uma maneira que você consiga sempre escalar ele e ao mesmo tempo que você impacte o seu time ali que está cuidando do negócio o mínimo possível, porque não que a pessoa não precisa estar ciente da LGPD, acho que todo mundo agora tem que estar responsável por isso, mas o quanto menos você conseguir fazer com que essa pessoa tenha que se preocupar com isso e ela consiga tocar ali o dia a dia dela e se preocupar no business que ela precisa atacar, acho que é a base para construir o resto dos direitos dos usuários. Bacana, gente. Obrigado. Tem uma questão bem interessante que eu acho que vocês tocaram brevemente durante a apresentação, que eu acho que a gente podia descer um pouquinho mais, que é essa questão do que configura dado pessoal ou não. E aí eu acho que a Tatiana deu um exemplo muito interessante, que é assim, talvez se eu falar para você, uma russa que mora no Brasil e gosta de arte digital e é uma artista digital, provavelmente eu sei que é a Tatiana. E
E como é que funciona isso, né? Então, isso é dado pessoal ou isso não é? Ou como é que, né? Como é que a gente deveria tratar esse tipo de coisa, esse tipo de informações que quando eu combino, eu passo a ser capaz de identificar uma pessoa? Vamos lá, posso responder essa. A lei, ela trouxe um conceito bem aberto mesmo de dado pessoal. Então, ela define mesmo como informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Então, tem um conceito bem interessante que é do efeito mosaico, que você vai pegando várias informações e se juntando todas essas informações, você chega em uma pessoa que é identificada ou identificável, pronto, você tem que tratar aquilo como dado pessoal. Então, nesse caso, nesse contexto, essas informações são sim dados pessoais. Então, elas têm que ser tratadas como dados pessoais. Se você pegar essas informações e der um outro contexto, se você fizer essa mesma pergunta na Rússia e tirar a questão de que mora no Brasil, você já não identifica mais a Tatiana. Então, falar que gosta de arte digital e que é mulher na Rússia, você não chega mais nela. O diferencial é esse, mora no Brasil, que aí sim você poderia identificá-la. Então, depende muito do contexto. O conceito de dados pessoais foi feito dessa forma, de uma maneira bem ampla, para conseguir chegar mesmo no titular. E aí é até difícil às vezes, parece uma pergunta, às vezes o pessoal fala, tem uma pergunta, mas acho que é uma pergunta boba, e não é, porque é uma pergunta super difícil, para a gente é difícil de responder, às vezes, é dado pessoal ou não? Depende, é uma pergunta assim, eu aqui como advogada, é uma resposta que advogado dá muito e que acontece, infelizmente, mas a resposta é essa, depende do contexto. Então, nesse caso mesmo, o conceito de dado pessoal acaba dependendo do contexto. Então, falar CPF, aí, ok, sempre vai ser dado pessoal. Mas juntar um monte de informações entra nessa questão desse efeito mosaico mesmo, que combinando e sendo possível, usando meios técnicos adequados, tecnologia disponível, tempo e custo, chegando na pessoa, identificando a pessoa, aí sim você consegue considerar que isso é de fato um dado pessoal. Acho que só para complementar talvez um pouco da parte técnica, que acho que talvez possa ser relevante para a galera que está acompanhando, existe um caso muito famoso, que acho que talvez seja o mais famoso, que é o caso da Netflix, que eles fizeram um hackathon, talvez eu não vou lembrar dos detalhes exatos, mas eles fizeram um hackathon e eles disponibilizaram para os participantes desse hackathon uma base de dados teoricamente não, era uma base de dados anonimizadas, então tinham só informações anonimizadas, rating dos filmes, né, então 5 estrelas, enfim, e essa base de dados ela estava totalmente anonimizada. Alguns cientistas de dados, beleza, o hackathon passou lá e tudo bem. Alguns cientistas de dados depois pegaram essa base de dados da Netflix que estava anonimizada e cruzaram com uma outra base de dados do IMDb lá, que é o Internet Movies Database. E eles conseguiram chegar nas pessoas nasquelas contas do Netflix. Então, cruzando esses dados, eles conseguiram saber que eles pegaram uma base anonimizada, juntaram com outra que não estava anonimizada, e eles conseguiram falar, olha, essa linha aqui do Netflix, que deu 5 estrelas para esse filme, é o Breno. Então, no fundo, eles quebraram a privacidade porque eu conseguia saber quem assinava Netflix ou não. Então, assim, eu acho que tem várias técnicas para se combater isso e para, enfim, tentar solucionar esse problema. Acho que a ideia aqui não é entrar em detalhe nelas, mas acho que eu vou só mencionar para quem quiser depois pesquisar por conta. Acho que talvez o assunto mais falado e que talvez solucione isso da melhor forma é conhecido como privacidade diferencial. Então, para resumir bem rápido, no fundo você adicionar uma certa distorção e um certo barulho em todas as suas consultas, para que no fundo quem está fazendo aquela consulta nunca saiba se aquela informação ela é verdadeira ou não.
Então, tipo, beleza, por mais que eles tivessem quebrado essa base de dados, se você tem um certo noise ali, pô, quem tá vendo aquele dado, ele nunca ia ter certeza se realmente o Breno é assinante do Netflix ou não, então gera uma certa privacidade. Eu acho que quem está mais à frente liderando isso hoje em quesitos de tecnologia é a Uber e o Google, assim, tem vários papers e vários projetos open source nessa linha. Eu acho que o outro ponto que é bem discutido para quem também quiser pesquisar, principalmente nessa área de data science, que é o canonimizado, né? Uma técnica para você saber o quão o seu dataset ali está anonimizado. Então, tem diversos algoritmos que, dado um dataset, ele consegue saber, olha, esse dataset ele está canonimizado com tal constante. Então, quanto maior mais colunas eu preciso para conseguir chegar naquela informação da pessoa. Então, por mais que eu não tenha, por exemplo, o meu CPF, eu junto o meu endereço, a minha nacionalidade, a minha data de nascimento, e eu consigo chegar naquela informação. Então, acho que quem quiser depois dar uma pesquisada nesses assuntos, acho que vai bastante de encontro nisso. Só para aproveitar favor, também o gancho, a lei ela traz o conceito também de anonimização e de pseudonimização. Então, e o dado anonimizado, considerando anonimização conforme o Breno falou, ele não entra no escopo de aplicação da lei. Por isso que é importante ter certeza se foi de fato anonimizado ou se seria possível identificar o titular. E como pseudonimizado, a lei, acho que para vocês que lidam com dados, talvez seja até algo um pouco raso, mas a lei fala que é basicamente separar, né? Então, a mesma pessoa ter acesso às duas pontas, mas isso é uma medida de segurança importante que é considerado na LGPD para um eventual mitigador. Então, por mais que seja possível identificar o titular, isso é levado em consideração como uma medida de segurança interessante, que até é recomendável quando não for possível anonimizar, quando o dado precisar do dado pessoal. Então, a pseudonimização, separar um Customer ID de outras informações, por exemplo, né, é algo importante para essa questão de segurança, para minimizar o potencial de um vazamento de dados, restrição de acesso, enfim. E eu acho que, assim, só para fazer adicionar um último ponto bem rápido, assim, às vezes a gente pensa que, não, eu preciso de muitos dados para conseguir identificar a pessoa. E eu acho que talvez vocês, melhor do que ninguém aqui que mexem com uma grande quantidade de volume de dados, sabe que isso não é bem verdade. E existe uma outra pesquisa também, eu não vou lembrar o número exato, mas assim, há um tempo atrás, talvez esse número agora seja reduzido, mas com base, foram cientistas também que chegaram nessa conclusão, mas se eu tivesse o CEP, se eu não me engano, acho que era o CEP, a data de nascimento e o sexo da pessoa, eu conseguia chegar, só com essas 3 informações eu consegui identificar 86% dos americanos, só com essas 3 informações. Então, assim, isso já faz um tempo esse estudo, a população deve ter aumentado, deve ter caído um pouco, mas ainda assim, tipo, só com 3 variáveis eu consigo chegar num número gigantesco de pessoas. Se adiciona uma quarta, esse número já vai crescer muito. Então, acho que às vezes a gente pensa, não, aqui não tem, o poder computacional está cada vez maior e acho que está cada vez mais fácil de conseguir se identificar as pessoas. Eu acho que só vou aproveitar para pegar o gancho aqui e comentar do ponto de vista de cientista de dados, é que não é só questão de poder computacional, é que está aumentando progressivamente a quantidade de dados abertos que são acessíveis para todo mundo. Então, você pode falar, mas eu tenho só o CEP, a data de nascimento e o sexo, mas aí, a partir desses dados, eu consigo chavear isso com alguma outra base aberta, por exemplo, não sei, alguma base de portais de transparência, digamos, e outras bases abertas e chavear isso com alguma rede social, e esses 80% viram 100% sem
Sem poder computacional adicional, só com o acesso a dados mesmo. Exatamente. E só acho que um comentário interessante sobre essa questão, você citou que era uma pesquisa feita nos Estados Unidos, eu não sei exatamente como seria no Brasil, teria que olhar esses dados, mas no passado eu já tive problemas com dados dos Estados Unidos no seguinte sentido. Para algumas bases, você não poderia usar o zip code, né, o código do CEP completo, porque muitos CEPs nos Estados Unidos são uma residência só. E você tem uma única residência dentro daquela área do CEP. E aí para os fins que a gente precisava usar, na legislação de privacidade dos Estados Unidos já barrava, você não pode usar o CEP completo. Então, isso é uma questão, né? No Brasil, provavelmente isso deve acontecer também em algum lugar, mas acho que talvez o nosso CEP tenha uma granularidade um pouquinho maior. Mas aí, como você disse, você junta com idade, você junta com... Enfim. E assim vai. Gente, tá chegando já umas perguntas aqui da plateia, eu queria já começar a colocar elas. Tem uma pergunta da Aline, que ela é bem interessante. Pessoas físicas. Você é uma pessoa física, você tem uma base de dados. Por exemplo, sei lá, você está fazendo uma pesquisa para a universidade, ou você tem alguma... Qualquer que seja a sua atividade que você faz como pessoa física que te levou até aqueles dados. Essas pessoas também têm que se enquadrar nessa lei? Também, mesma coisa. Tem algumas exceções. Então, quando que a pessoa física não se enquadra na lei? Quando é uso particular. Então, tua agenda de telefone é um uso particular. Então, para tua agenda de telefone, você pode ficar tranquilo que você não precisa pensar em base legal, em dar transparência de quem que você tem o telefone ali, é tua, é fins particulares, não tem fim econômico, então isso não teria problema. Tem outras exceções também, que é fim jornalístico, artístico, fins acadêmicos e tem questões também de segurança pública, enfim. Mas para a pessoa física tem essas exceções. Mas se for uma pessoa física, mas pensando em finalidade econômica, então se ela tiver de fato uma base de dados gigantesca, porque ela quer prestar um serviço aqui, quer fazer um freela e vai mandar e-mail marketing para aquela base para oferecer os serviços dela. Aí ela precisa se preocupar sim. Acho que talvez um exemplo, né, Mari? Se eu estou montando minha startup aqui, estou trabalhando de noite, final de semana, montando minha startup, estou consumindo um volume absurdo de dados de milhares, de milhões de pessoas e trabalhando em cima disso, né? Acho que talvez já não seja mais um uso tão pessoal assim, né? Talvez seja uma zona cinzenta, tenha abertura para discussão e tal, não seja tão preto no branco, mas talvez já não seja mais um uso tão pessoal, né? O caso que algo que me ocorreu foi a pessoa, sei lá, ela tem um pequeno negócio que ela opera como pessoa física, ela não tem um CNPJ aberto, mas ela tem uma base de clientes que tem lá nome, telefone do cliente, etc e tal. Talvez já começaria a se enquadrar numa questão que ela tem que ter cuidado com esses dados. Sim. Bacana. Hoje, assim, tem alguns pontos da LGPD que ainda estão pendentes de regulamentação e é possível que a autoridade nacional tenha algumas regras diferentes para pequenas e médias empresas, por exemplo. Então, hoje não tem essa limitação na LGPD, mas no GDPR, que é a lei que inspirou a LGPD, né, que é o Regulamento Geral Europeu, tem algumas diferenças. Então, fala, uma empresa até 2.500 funcionários, tem algumas regras diferentes, tem algumas coisas que são, de fato, facilitadas, não tem tantas obrigações, então isso ajuda bastante pequenas e médias empresas. Mas na nossa lei, do jeito que ela está hoje, não tem diferença. Então, é importante até para quem presta serviço como pessoa física e trata dados pessoais dessa forma, ou para quem pequena, média empresa, para quem tem a sua MEI ali também,
pensar em algumas questões de LGPD, conversa com o amigo advogado, por enquanto, vai vendo, então, preparar o terreno, assim, porque da forma que está hoje, é aplicável sim, e os titulares podem cobrar. Então, esse é o problema, né? O titular cobrar e procurar outras formas de exercer os direitos dele. Então, isso é mais prejudicial para a empresa do que não se adequar. É ter algum problema e depois ter que responder para o titular, cliente dele, enfim. Bacana. A gente tem uma pergunta aqui do Lucas, que eu acho que é uma pergunta difícil, mas eu vou trazer. Ele está perguntando o seguinte: qual que é o melhor caminho para fazer essa adequação numa grande empresa que não tem profissionais com clareza sobre a lei? Pelo que eu entendo do que vocês estão falando, essa empresa tem um problema sério, porque pelo menos um DPO eu deveria ter, né? Eu acho que talvez antes da Mari e do Lucas, que talvez não, né, que conhece mais da lei, possam dar a opinião deles, eu acho que talvez valha a pena falar como minha experiência pessoal, porque eu não tinha clareza nenhuma da lei, ainda não tem em várias partes, assim, a gente fica perguntando para a Mari sempre, porque eu acho que eu particularmente, né, engenheiro de software, a gente é de uma área de exatas, e if 1 igual a 1 sempre vai entrar ali e não existe exceção àquela regra, né? Eu acho que quando a gente fala de lei, sempre tem, mas depende, né? Então, eu acho que é muito mais complicado e a barreira do entendimento é muito maior para a gente que é da área de exata, assim, né? Porque é igual eu falei, if 1 é igual a 1, é isso e ponto final, acabou. E eu acho que um ponto que, enfim, apesar de ter que ter o DPO, enfim, e infelizmente ou felizmente vai ter que ter alguém especialista nisso, eu acho que um ponto importante, principalmente falando em grandes empresas, o Nubank é uma empresa grande, eu acho que, assim, a LGPD veio para mudar um pouco a cultura da empresa como um todo. Então, assim, a gente tem um time aqui de Data Protection multidisciplinar, mas a gente nunca vai conseguir crescer no mesmo ritmo que o Nubank ou qualquer outra empresa cresce, né? Então, eu acho que é uma cultura que tem que estar disseminada na empresa toda, dentro de cada squad, dentro de cada time, seja do engenheiro ao analista de negócios, ao data scientist, eu acho que todo mundo, acho não, né? Com certeza todo mundo agora vai ter que estar ciente de que existe uma nova lei e que isso vai impactar, de certa forma, no seu trabalho, porque acho que é o fato é o jeito de escalar e que isso seja adequado, assim. Um time de 10 pessoas ali de Data Protection, 20, eles nunca vão conseguir tapar o buraco da empresa inteira e correr atrás de tudo que está sendo feito. Então, acho que o principal é divulgar conhecimento com os times, palestras, conversas, enfim, para que quando a pessoa lá na ponta está começando um novo projeto, ela mesma já tem esse insight de tipo, putz, agora tem a LGPD, né? A gente precisa pensar nisso. Então, acho que talvez disseminar esse conhecimento e não tentar ser o hero da coisa e achar que vai colocar a capa ali e salvar a empresa da LGPD, ou enfim, dessa nova lei. Eu acho que queria contribuir um pouco para essa pergunta também, e eu vou fatiar o meu ponto de vista, né? Um ponto de vista bem pessoal, assim, em dois momentos, né? Eu acho que tem uma parte que é o quê e outra parte que é o como, né? Eu concordo 100% com tudo que o Breno falou. A gente sempre falou muito disso, né? Do hero, o cara com a capa querendo resolver tudo, não é assim. A questão de escalar também é muito importante. Mas quando eu digo no que e no como, é pensando muito também porque a LGPD já está em vigor, né? Então, como o Rafa falou, se você está pensando agora em adequar a empresa, é sinal que você já tem um problema, sabe? Você está deixando de cumprir provavelmente requisitos de uma lei, né? Então, você está agindo fora da lei, digamos assim, né? Um termo meio pesado, mas enfim. Então, quando eu penso no que, eu acho que vale muito a pena você olhar com uma visão de risco, sabe? Quais são os pontos que trazem maior risco para a empresa, né? Eu vejo que um dos principais vamos pensar que a gente não tem uma agência ainda, né? Não tem uma autoridade de proteção de dados, né? Então,
não vai vir uma empresa aqui que necessariamente vai te inspecionar, não vai vir um instituto aqui, uma agência, enfim, uma autoridade que venha te inspecionar, né? Então, acho que é importante você pensar como que você se comunica com o mercado, sabe? Qual é a percepção que o mercado tem de como você trata a proteção de dados, né? Exemplos, você tem uma política de privacidade atualizada no teu site, no teu aplicativo, no contrato com os seus funcionários, etc. e tal. Acho que isso é super importante e talvez não seja algo que vai te tomar muito tempo. Claro que isso vai variar, vai depender do tamanho da empresa, do número de processamento de dados que você tem, tipo de dado, etc. Né? Acho que é um dos caminhos. Segundo, você está conseguindo atender os direitos dos titulares, né? Se alguém te liga pedindo acesso aos dados, você consegue responder isso de uma forma eficiente dentro do que a lei determina, né? Você está gerando essa sensação de que você está respeitando a privacidade para as pessoas. Então, acho que é importante você olhar assim, né? Como que as pessoas interagem com você, como que você demonstra que você tem processos de proteção de dado, isso vai te ajudar a te proteger de uma certa forma, né? De novo, pensando que a LGPD já está em vigor, né? E você está começando agora. Eu acho que o segundo ponto também, que é muito importante, é o ter relacionamento com terceiros, né? Quais são os terceiros que estão processando dados aqui para mim? Meu contrato com eles tem cláusula de proteção de dados? Eu estou protegido legalmente? Né? Eu acho que é um aspecto muito importante também você pensar nesses terceiros, até porque quando a gente fala dos direitos os direitos sobre os dados, né? Algumas coisas vão envolver terceiros ali também. Um outro ponto que eu também acho que é bem relevante é a parte de segurança da informação, né? Toda vez que a gente fala de LGPD, o pessoal já logo pensa, nossa, um vazamento de dados, eu tô lascado, né? Claro que você ter um incidente de privacidade vai além do vazamento de dados, né? Se você estiver, por exemplo, utilizando dados de uma maneira indevida, né, você está coletando dados sem o cliente saber, isso é um incidente de privacidade também. Mas vamos pensar no vazamento do dado aqui, né? Segurança é uma questão muito importante. Você tem um plano de resposta a incidentes, né, de cibernéticos é importante. Você saber como que você vai se comunicar, né, com a pessoa, com o cliente ali, ou com o titular de dados, caso tenha algum risco para ele de algum incidente de privacidade, é importante também, é um dos requisitos da lei. Então, eu focaria um pouco nesses pontos, sabe? Aquilo que você tem interação direta, eu vou chamar com o mercado, assim, né? Mas pode ser o titular de dados, pode ser alguma coisa que está exposta no seu site, etc. e tal, para ter essa sensação do mercado, você está respeitando a lei. Né? Acho que isso te protege um pouco nesse sentido. Tomar cuidado ali com os terceiros que estão tratando dados, né? E cuidar ali também da tua segurança. Eu acho que tem um outro ponto que o Breno falou que é super, super, super importante, que é cultura. É importante que as pessoas da empresa saibam a importância disso e que isso vire um fator dentro da cultura da empresa também, né? Falei pra caramba, mas eu acho que essa era a parte do quê, né? Tem ainda o como. E aí, de novo, pensando que a LGPD está em vigor, né? Que eu acho que o tempo corre contra a gente nesse sentido, eu vejo basicamente duas formas. Eu acho que a primeira é pedir ajuda para o mercado, ver que tipo de consultoria, escritório de advocacia, empresa de tecnologia, o que for, possa te ajudar. De repente o pessoal vai chegar com um pacotezinho pronto aqui das cláusulas para você colocar nos seus contratos, com a política de privacidade meio padrão ali que você vai poder ajustar os pormenores. De repente os caras têm até alguma coisa de cookie, você já sobe lá no seu site também. Cookie não é requisito, claro, da LGPD, né, mas gera uma sensação positiva também, por aí vai. Peça ajuda. Eu acho que isso é bem importante. Tem muita gente já fazendo esse trabalho já há 2 anos, desde quando a LGPD foi aprovada. Então, eles vão poder te ajudar com bastante coisa que já está pronta. Agora, se você não consegue pedir essa ajuda lá fora, digamos assim, né, para o mercado, para as consultorias e tal, cara, eu acho que é super importante você conseguir sensibilizar a liderança da empresa de por que isso é importante, de quais são os riscos. Risco de imagem, eu acho que risco de imagem está muito além do que qualquer multa de 50 milhões, né, salvo, claro, as proporções aí das empresas, etc., mas um dano à imagem às vezes pode ser irreparável, né, pode tirar uma empresa da jogada. Então, leve essa mensagem, né, para a liderança da empresa, sensibilize dos riscos, da importância que você tem, também dos lados positivos, né? Eventualmente, dependendo do negócio, privacidade pode ser vendido como valor. A Apple faz muito isso. A Apple tem várias propagandas sensacionais, que, inclusive, algumas delas super engraçadas, que eu me divirto. Vale a pena dar uma olhadinha. Então, sensibiliza a liderança, e eu acho que é algo que a Mari falou até no início, que a gente fez no Nubank, eu sei que muitas empresas fizeram, e eu acho que é fundamental ter um grupo multidisciplinar. A LGPD não vai ser uma coisa de uma área só. Não vai ser só do pessoal de machine learning, não vai ser só do pessoal do legal, não vai ser só do pessoal de compliance, não vai ser só do pessoal de engenharia, não vai ser só do RH, por aí vai ser dessa galera toda junta, né? Então, tenta focar ali quais são essas principais áreas, pega representantes das áreas de negócio que processam dados também. Eu acho que isso vai ser bem importante para poder ajudar nesse momento de legal, a lei já entrou em vigor, mas a gente precisa fazer alguma coisa, precisa fazer rápido, né? Acho que essa ideia do que e do como, pelo menos a minha visão pessoal, sabe? Se eu tivesse nessa situação, acho que eu iria muito por esse caminho.
E uma coisa que também, saindo um pouco do nosso universo de tecnologia, acho que tem empresas que têm essa dificuldade de enxergar essa necessidade de ter um auxílio externo, porque não trata volume de dados pessoais, mas toda empresa trata dados pessoais, por mais que não seja empresa de tecnologia, tem uma lista de clientes, vai mandar, tem oferta ali, vai mandar, nem que seja o WhatsApp ali para o cliente falando, hoje tem promoção na loja, venha nos visitar. Então, sempre tem isso, e tem os empregados também, né? Exato. Então, não tem jeito, então, não tem como, não tem nenhum argumento para dizer que não se aplica. Se aplica, e na dificuldade tentaria levar um profissional para conversar também, fazer uma apresentação, dar exemplos, e usando todos esses argumentos aqui, eu acho que é difícil da liderança não ficar convencida. Eu acho que esse ponto que vocês levantaram dos funcionários é importante, né? Porque toda empresa tem funcionários. Então, toda empresa está, né, sob essa legislação, não tem jeito. Bacana, gente. Tem uma pergunta do Sebastian aqui, que é relacionado... Eu acho que ele está usando o caso específico de cliques em páginas e tal, mas acho que a gente pode estender para outros dados que não são diretamente ligados a alguma coisa pessoal e tal. E aí ele está perguntando o seguinte, né? A LGPD também regulamenta dados gerados pelo usuário? Por exemplo, cliques em páginas, aí vamos pegar, sei lá, o usuário preenche um form, manda uma mensagem, né, o comentário que o usuário escreveu no blog da empresa, ou coisas assim. E aí, nesse caso, quem é o dono dos dados? Por exemplo, se o usuário pede para deletar, né, que é um direito que ele tem hoje com o LGPD, eu quero que você apaga tudo que você tem de dados relacionados a mim. Isso inclui cliques em páginas, isso inclui um comentário que ele fez no blog, isso inclui coisas dessa natureza, coisas que talvez não sejam necessariamente conectadas com dados pessoais? Eu acho que tem um ponto aí que é bem importante, né? A gente relembrar o conceito do dado pessoal, né? Que é o dado que vai estar associado à pessoa que é identificada ou identificável, né? E o clique, né? Se eu pensar um clique de forma isolada, talvez não faça muito sentido você pensar naquilo como dado pessoal, mas é muito comum você fazer a containerização dessas informações e você criar o perfil da pessoa, né? Então, por exemplo, eu, Lucas, né? Eu sou apaixonado por moto, né? E gosto de viagem. Então, os meus cliques geralmente estão relacionados a isso. Quando eu entro quando eu estou rolando página no Instagram, por exemplo, pipoca sempre ali para mim alguma propaganda de montadora de moto, esse tipo de coisa, né? Então, o meu clique, ele está falando coisas sobre mim, sobre os meus hábitos de vida, sobre as minhas preferências, etc., né? E você pode expandir isso de N formas, né? Então, pode, inclusive, ter informação sensível ali dentro, porque o clique pode estar falando sobre minha opinião religiosa, por exemplo, política, etc. Então, eu entendo que sim, o dado do clique, né, pensando nessa esfera do clique, né, eu acho que esse dado ali do clique enriquecido, ele sim é um dado pessoal. E quando a gente está pensando em forma de, por exemplo, putz, tem que deletar esse dado, a pessoa pediu para deletar esse dado, eu acho que é sempre válido a gente lembrar que a anonimização, ela pode ser uma técnica utilizada para esse direito de deleção do dado, né? Ao invés de eu ali saber que deletar todos os dados, né, todos os cliques que o Lucas fez, eu vou deletar a informação do Lucas, né? Claro, lembrando da toda a questão que o Breno falou, né, da pseudonimização, enfim, será que eu vou conseguir chegar nessa pessoa ou não? Acho que aí cabe um exercício de cada empresa, acho que por mais que a regulamentação avance, vai ser difícil ter algo que vai cobrir todos os cenários, né, todos os cenários possíveis dentro das diversidades de negócios, mas a técnica da anonimização vai ser sempre muito viável, você vai poder manter aquela informação ali para você que talvez tenha algum uso, né, enquanto você ainda respeita a privacidade da pessoa, que eu já não sei mais que o Lucas gosta de moto. Eu sei que tem algum agente aqui que uma vez clicou nisso, né? E acho que é legal que você falou, Lucas, que eu acho que tem um lado aí de não tem resposta definitiva para tudo.
e você vai ter que se educar com relação ao assunto e vai ter que aplicar o seu julgamento em todos os casos, caso a caso, né? Fica bem claro nesse caso, né? É bem interessante isso. Sem dúvida. Eu tenho uma... Oi, desculpa, pode complementar. Não, eu só ia comentar, né? Eu acho que eu e Breno, acho que a Mari também, a gente teve conversas infinitas, porque eu acho que isso é muito comum do projeto de adequação, né? A lei, ela te dá um guia, sabe? Esse ali é o caminho, mas tem muita coisa que vai além, né? Então, tem muita coisa que você tem que sentar, discutir, definir isso internamente, cara, qual é o caminho que a gente quer, o que é melhor para a gente, o que é melhor para os titulares de dados, enfim, tem muita coisa que realmente não é clara, né? A gente tem que assumir algumas premissas e tomar algumas decisões. Bacana. Vamos fazer mais uma para a gente já ir começando a pensar em fechar, porque estamos com 1h40 de meetup já. E vou pedir desculpa para vocês, porque eu preciso pegar o carregador, que meu computador vai desligar e seria uma catástrofe. Ok. Gente, evitada a catástrofe, vamos fazer mais uma pergunta. E eu vou juntar duas aqui. Tem uma do Heitor e uma do Anônimo. O Heitor perguntou assim: pessoal, não sei qual que é se é do escopo do Meetup, pode ser do escopo do Meetup, a gente vai ser. Mas do ponto de vista técnico, como que foi essa separação de dados pessoais? Quais foram coisas que, do ponto de vista técnico da implementação disso, a gente teve que se preocupar no Nubank? Acho que, né, para ampliar um pouquinho a pergunta do Heitor, acho que é isso. A gente teve que, mexer em esquema de banco de dados e trocar... esse dado aqui não pode conversar com esse, ou a gente teve que implementar coisas relacionadas ao direito de deleção, a gente teve que implementar coisas relacionadas a gente introduzir controle de acesso e etc. Quais foram as coisas técnicas que a gente teve que fritar a cabeça para se preocupar e ter que implementar, e que o Heitor tem que se preocupar na empresa dele? Acho que é essa a principal preocupação dele. E aí, incluindo a pergunta do Anônimo, qual foi o papel de cada time nessa implementação? E onde que foi legal, onde que foi engenharia, onde que foi compliance, qual que é o papel de cada um desses times nessa brincadeira? Boa. Pô, boa pergunta. Eu acho que falando um pouquinho da parte técnica, primeiro sobre, né, ter esquemas diferentes, ou enfim, armazenar os dados pessoais em um único banco de dados, eu acho que não tem uma regra específica, vai depender muito, né, do seu dia a dia e de como que as coisas estão arquiteturadas dentro da empresa que vocês trabalham. Eu acho que falando especificamente do Nubank, os desafios que a gente teve lá no começo, a gente tem sim os dados pessoais armazenados em poucos lugares, assim, o nosso poucos lugares já é muito, dado a quantidade de serviços que a gente tem, mas assim, eles estão sim concentrados em determinados lugares, então de certa forma é mais tranquilo, vamos dizer assim, e o restante dos outros, né, das outras partes que precisam se comunicar com esses lugares, se comunicam por referência, né, então, o outro serviço, vamos dizer assim, tem só né, o ID do cliente, enfim, e não tem o dado pessoal em si, mas eu acho que vai muito de cada caso a caso, mas acho que, voltando um pouquinho do que eu falei lá no começo, o mais importante que você precisa ter é isso mapeado e ter isso num inventário de dados. Então, assim, independente se você tem ele em poucos lugares ou em muitos lugares, você precisa isso bem mapeado e saber assim, eu tenho o nome do meu cliente neste banco de dados, naquele outro banco de dados, num S3 ou num bucket aqui salvo. Então, assim, você precisa ter isso muito bem mapeado, e aí existem ferramentas de mercado que vendem, né, esse papel de catalogar os seus dados. A gente aqui no Nubank, falando um pouquinho da parte técnica, a gente construiu o nosso inventário, a nossa ferramenta de catalogação, mesmo porque a gente usa algumas tecnologias talvez não tão comuns assim, principalmente na parte transacional ali, a gente usa bastante pesado o Datomic, né, que não sei se todo mundo conhece, mas é um banco de dados um pouco peculiar assim, então a gente acabou desenvolvendo algo dentro de casa. Então acho que essa parte do esquema é muito
pessoal. Eu acho que um outro desafio bem grande, assim, que a gente fritou o nosso cérebro no começo, assim, existem vários, né, mas talvez os 2 direitos mais falados quando a gente fala de LGPD é o seu usuário, enfim, o seu cliente poder pedir o direito, né, de acesso aos dados. Então, olha, empresa, quais dados você tem sobre mim, né? E uma vez que você tem isso catalogado, você já está a meio passo de, enfim, jogar tudo num Excel, num PDF, numa página HTML, enfim, tipo, você já está um passo para ter essa informação. E uma parte dessa parte do acesso é, pô, se você sabe que no banco A você tem um nome e no banco B você tem um nome também, você entregar um desses dados, tudo bem, assim, é o nome da pessoa, o mesmo nome que está no banco A é o mesmo nome que está no banco B e pronto, assim, você só precisa falar para a pessoa, olha, eu tenho o seu nome e o seu nome é Breno. Então, só que quando a gente fala de deleção, eu acho que o desafio é maior, porque para a hora do acesso eu posso pegar de um lugar de onde eu tiver mais fácil ali e vida que segue. Quando a gente vai para deleção, não. Para deleção eu preciso deletar do A, do B, do C. Você precisa de fato deletar todo o vestígio, né? Não basta deletar de um lugar só. Então, eu acho que o grande desafio maior que a gente fritou bastante o neurônio lá atrás discutindo era como garantir isso, né, de que a gente conseguisse garantir que na deleção a gente de fato fosse remover os dados de todos os lugares que eles estão, que apesar de que eu falei, repetindo, né, que apesar de serem poucos lugares, o pouco do Nubank, como a gente tem uma escala grande, já é um desafio bem grande, assim, então acho que são as coisas que para se preocupar mais do lado técnico, assim, né? Tipo, como deletar, como acessar, e de novo, tipo, a base de tudo, assim, cara, é o inventário e a catalogação de dados, assim, é o que vai te dar a base para construir o restante das coisas. Sem isso, vai ser muito difícil fazer qualquer um dos direitos, seja de acesso, seja de deleção, seja de retificação, seja de tudo, assim. Então, a base de tudo é ter um inventário de dados, um catálogo bem construído e, enfim, que você consiga escalar isso. Eu acho que você falou da parte de deleção, né, Breno? Tem uma pimenta a mais aí ainda, que é a questão da retenção do dado, né? Sei lá, por exemplo, do dado de funcionário, né? A gente comentou, toda empresa tem funcionário, né? Então, a LGPD vai se aplicar para você. E você precisa manter dado de funcionário por 20 anos, né? Então, se um funcionário seu, um ex-funcionário, falar, opa, deleta meus dados, você vai lá, se anima, pô, vamos deletar? E aí, opa, peraí, tô quebrando uma outra lei aqui fazendo isso, né? Então, essa parte do inventário foi bem importante também para a gente saber, legal, eu tenho aqui o CPF da pessoa, putz, mas eu tenho um requisito do Banco Central que diz que eu tenho que manter esse dado por 10 anos, então eu não posso deletar o CPF, mas eu tenho esse outro set de informações que eu posso, esse daqui eu vou deletar, então o inventário ainda, eu acho que isso é uma pimentinha mais ainda ao problema, né, Breno? Que faz parte do inventário, né? Então, assim, tipo, o inventário, de novo, assim, sem ser repetitivo, mas é porque eu acho que para quem ainda não implementou, apesar da LGPD já estar em vigor, ainda está caminhando nessa jornada, eu acho que o inventário é o que vai dar base para construir qualquer outra ferramenta, qualquer outra solução, e mesmo porque o que o Lucas falou da retenção, assim, não é porque existe a LGPD que qualquer usuário pode chegar na sua empresa, bater na porta e falar assim, olha, delete meus dados aí, sabe? Talvez como a mídia tenha divulgado isso, ou talvez até por falta de conhecimento, por ser algo novo, não é assim, delete meus dados, me esqueça e beijos, tchau, assim, cada empresa vai ter regulamentações diferentes que talvez ela tenha que manter os dados por certo período. Falando do Nubank especificamente, talvez se aplica a qualquer instituição financeira, existe as normas do Banco Central, então ela está acima da LGPD, então por mais que a gente tenha que deletar, por exemplo, o seu CPF, beleza, nós vamos deletar passado esse prazo de guarda que o Bacen obriga a gente a guardar e não tem o que fazer, assim, se eu deletar eu vou estar descumprindo a norma do Bacen, então é meio que um conflito não sei se de interesses, mas enfim, um conflito de dados, né? No dia a dia acaba sendo realmente um desafio mesmo, porque o Brasil não tem essa cultura ainda, né, da proteção de dados, da privacidade. Então, esse trabalho que hoje a gente faz
dentro do Nubank de levar o conhecimento da lei e a conscientização precisa ser feito no Brasil, de uma forma geral, para as pessoas terem mesmo esse conhecimento de quais são os direitos dos titulares, mas quais são as obrigações da empresa, porque os direitos dos titulares acabam não sendo absolutos. E quando a empresa fala isso para o titular, as pessoas podem ficar bravas, mas a empresa precisa cumprir com a lei também, né? Então, para evitar até esse mal-estar e alinhar expectativas, o Brasil precisa amadurecer muito nisso. Então, a gente quer levar isso cada vez mais para fora, levar a conscientização e conhecimento da LGPD dessa forma, né? Então, deletar dados. Pô, a gente tem que cumprir regulamentação do Bacen hoje, e se a gente tiver uma base legal que nos permita manter o dado, a gente poderia manter o dado mesmo vindo um pedido de deleção. Então, essa questão de ter mesmo esse balanceamento e de conseguir mostrar isso para as pessoas, mas garantindo que não vai haver um uso prejudicial ou antiético. Eu acho que só para comentar o outro ponto lá de como o time, né, qual o papel de cada um, que acho que talvez vai até na pergunta que a gente respondeu anteriormente, né, de como implementar isso na minha empresa, né, eu acho que vai ser muito particular, mas assim, eu acho que o que a Mari falou um tempo atrás e talvez puxando como a gente fez no Nubank, eu acho que você vai precisar de um time minimamente multidisciplinar ali, com no mínimo um advogado, ou alguém de compliance, ou alguém que entenda da lei, e eu acho que de bastante engenharia e de pessoas que vão ali de fato conseguir pôr a mão na parte técnica e, enfim, fazer os sistemas de inventário, eventualmente, de deleção, de acesso, porque eu acho que é muito importante, assim, não ser um time puramente técnico, porque acho que volta naquilo que eu falei, assim, a gente que é da parte técnica if 1 igual a 1, sempre vai entrar ali e pronto, acabou, não existe outra maneira do meu código não passar por ali, e eu acho que quando a gente vai para essa parte de lei, eu gostaria que fosse assim, mas infelizmente não é, né? Existe muitos os sis e depende, então eu acho que assim, no mínimo uma pessoa de compliance ou de legal ali, um advogado, alguém que entenda ou que esteja estudando da lei, é fundamental, assim, indispensável, porque sem isso eu acho que vai ser muito difícil somente engenharia ali ou pessoas técnicas conseguir sair do outro lado do jogo. Bacana, gente. Olha, foi bem bacana poder ouvir vocês sobre esse assunto. É um buraco de coelho gigante que a gente poderia ficar dias aqui nesse meetup e certamente eu acho que é um assunto que vai surgir mais vezes e eu acho que a gente pode convidar vocês mais uma vez para continuar esse assunto. A gente ainda tem perguntas aqui da plateia que a gente não conseguiu responder, mas em nome do tempo, eu vou pedir para vocês fazerem algumas considerações finais que vocês queiram, que vocês acham importantes, que o pessoal, especialmente o público de Data Scientist, que é o nosso público aqui do Meetup, tem que estar ali. Eu sei que vocês já bateram em várias teclas que são coisas que tem que estar ali na sua cabeça quando você pensa em lei de proteção de dados e de privacidade, mas dá essa última marteladinha para o pessoal poder ir para casa com as ideias no lugar certo, para a gente poder fechar a sessão de hoje. Bem, eu acho que eu posso começar. Então, eu vi que o Breno tirou o mudo também, não sei se Breno... Não, vai lá. Não, legal. Bem, eu acho que pensando no universo de machine learning, né, eu acho que o grande comentário que eu teria aqui para fechar é não fique satisfeito somente com a LGPD, né? Eu acho que a questão de ética para machine learning vai bem além da LGPD. A LGPD é um start, tem muita coisa legal ali, muita coisa interessante que vai ajudar, mas eu sugeriria para qualquer empresa que tem uma prática forte de machine learning para sentar e elaborar ali quais são os seus princípios para ter uma machine learning ética, né? É um exercício difícil, porém prazeroso de ser feito, e eu acho que isso gera
um valor absurdo, né, para a empresa e para as pessoas que consomem os produtos dessa empresa. Eu acho que é muito importante, né? Como que a gente quer tratar a ética, como é que a gente quer respeitar o ser humano do outro lado através da machine learning que a gente usa, né? Então, eu acho que de forma bem resumida, acho que seria esse meu ponto aí para fechar. E obrigado, pessoal, pela oportunidade de falar com vocês aqui. De novo, assim, primeiro, valeu pelo convite, assim, acho que é bem legal, é um assunto que está começando e acho que tá todo mundo ainda meio descobrindo e de certa forma perdido ainda em alguns pontos. Eu acho que talvez vai soar meio clichê o que eu vou falar, mas assim, acho que ainda mais para quem mexe com bastante dado em machine learning, né? Se você descobrisse que uma empresa estivesse fazendo aquilo com os seus dados, né, você gostaria que aquilo tivesse sendo feito? É meio clichê, mas enfim, tipo, no final do dia é o que vale, assim, né? Assim, será que, putz, eu estou fazendo um uso que, se eu descubro que outra empresa está fazendo isso, eu gostaria que isso tivesse sendo feito com os meus dados? Então, acho que, no fundo, é muito isso, assim, né? E eu acho que cultura, né? Acho que é isso e cultura para que esse assunto vai sendo evoluído, vai cada vez mais sendo evoluído e introduzido no dia a dia da empresa. Boa. Eu também, pegando esse gancho, o que eu digo, eu aqui como advogada, eu digo para vocês, conversem com o pessoal do jurídico, de onde vocês trabalham, se tiver pessoal especializado em proteção de dados, procurem advogados de proteção de dados, procurem esse diálogo, porque essa conscientização, esse diálogo é super importante. Então, isso faz muita diferença mesmo no dia a dia. E eu aprendo muito toda vez que eu converso com algum engenheiro, com algum cientista de dados, eu aprendo cada vez mais. E isso, para mim, é muito importante para eu conseguir orientar também melhor. Então, essa troca é muito importante, é muito relevante para a gente. Então, faz muito bem para os dois lados. E a gente precisa disso, né? Então, eu diria isso, procurem esse diálogo para ter cada vez mais esse entendimento e cada vez mais segurança mesmo no que vocês estão fazendo no trabalho, no dia a dia. Isso eu vejo como realmente fundamental. E é algo, bom, para mim é super prazeroso, né? Então, acho que tendo esse conhecimento, as coisas vão ficando, de fato, mais fáceis, vão fluindo melhor. E é ruim quando tem uma trava em algum momento, né? Então, não tendo isso, você sabendo algum limite eventual da lei, flui melhor o trabalho. Só mais uma coisa rápida, a lei fala de privacy by design, que para vocês deve ser também um conceito já que vem técnico, e a lei incorpora isso como algo que as empresas devem fazer, devem adotar o privacy by design. Então, não tem como ter um privacy by design se não tem conversa do jurídico com cientistas de dados e com engenheiros. Então, é um diálogo que é realmente fundamental. E muito obrigada de novo pelo convite. Gente, obrigado. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado aos organizadores do Meetup, Tatiana e Estevão, por terem me convidado para mediar mais um painel no nosso Meetup. Eu devolvo a palavra para vocês. Muito obrigada a todo mundo por ter vindo aqui, aos participantes, aos nossos palestrantes, Breno, Mariana, Lucas, Rafael, muito obrigada a todo mundo. Rafael, você não precisa agradecer por te convidar, isso a partir de faz uns meses já faz parte da sua função, você é o mediador oficial, você não tem escapatória. Eu aceito a designação. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Valeu, bom final de semana para todo mundo aí. Obrigado. Bom final de semana, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, gente. pessoal.